Um homem acorda em uma sala em forma de cubo e as paredes são brilhantes, uma pequena porta em cada lado, de forma que ele possa ir para qualquer lado que ele quiser. Sem entender, ele passa por duas salas seguintes e elas são exatamente iguais às anteriores. O curioso é que ele entra na terceira sala e de repente ele é retalhado em pequenos pedaços por um dispositivo. Bom, aí deixa bem claro que esse lugar não é muito amigável. Um outro homem entra em uma sala e ele encontra um cara desacordado. De repente uma das portas abre e uma mulher percebe que está na mesma situação que eles. E depois eles ouvem um grito ao lado e é uma garota que está precisando de ajuda. Quentin, o cara que entrou primeiro na sala, tenta ajudá-la, mas ela acaba quebrando o óculos, mas ela consegue entrar numa boa. Depois um homem mais velho aparece na porta de cima e o nome dele é René e ele é um velho que é especialista em fugir de prisões. E ele fala que o lugar tá cheio de armadilha e faz uma demonstração. Quentin se apresenta e acalma a jovem Levin, que é estudante. A outra mulher se diz ser uma médica. O velho do sapato demonstrou conhecimento, então certamente eles começam a segui-lo nessa jornada de escapar daquele lugar. Mas ele é o primeiro a cair numa armadilha e seu rosto é completamente queimado por um ácido. E eles vendo aquilo veem que agora as coisas ficou realmente mais difícil ainda. Quentin percebe que cada sala tem uma numeração. A garota percebe um padrão neles e as salas que tem números primo tem armadilha. Então há armadilha na sala. Depois de horas passando de uma sala para outra, eles param e começam a conversar para diminuir um pouco a ansiedade. E a próxima sala a seguir é a sala que está no teto. E quando eles abrem a escotilha, um homem cai lá de cima. E para piorar um pouco a situação deles, ele é um deficiente mental. Eu quero voltar pra sala azul. Eles olham assim e veem que aquilo poderia ser um problema, principalmente o Quentin. E para complicar, a próxima sala saiu fora do padrão e tem armadilhas. A garota tenta achar um novo padrão, mas não consegue enxergar nada naqueles números. E o deficiente acaba querendo fazer aí o número 2. E a doutora leva ele pro cantinho para fazer numa boa. Ele só está urinando. O policial questiona o Wirt, pois ele não faz nada e acha que ele é um espião. E desafia ele a entrar em uma sala sem saber se tem armadilha. E logo o cara revela que ele construiu a parte externa daquele lugar. E fala que aquele lugar todo é em forma de cubo. Mas não sabe nada de quem contratou para fazer isso. Quentin duvida, mas a doutora diz que realmente ele pode não saber de nada. Ela acha que é coisa do governo e o Wirt acha que é só uma espécie de uma máquina ou coisa do tipo. Quentin mesmo assim fica com muita raiva e dá uma surra nele, mas a garota pergunta quais as dimensões do cubo e o cara acaba falando pra ela. Ela faz um cálculo e vê que naquele lugar tem mais de 17 mil salas, além de descobrir que aqueles números em cada sala se trata de coordenadas. Dessa forma ela consegue localizar a sala que eles estão e quantas salas faltam ainda pra ficar próximo da extremidade, e ela vê que só falta mais 7 salas. Como eles não conseguem mais identificar as salas que tem armadilha, essa que eles têm que passar tem uma armadilha acionada pelo som. E todos atravessam em silêncio normalmente. E Quentin fica por último, e quando ele está no fim da sua travessia, o doente mental faz um barulho e ele é quase pego pela armadilha. Ao conseguir passar para o outro lado, ele fica muito bravo e tenta bater no doente mental. Mas a doutora impede ele e fala algumas verdades para ele se acalmar. O cara fica muito irritado e acaba dando um tapa na cara da doutora. Por garotinhos. Eles finalmente chegam à extremidade do cubo e a doutora se oferece para ver o que tem lá fora. Com a corda de roupa ela desce para ver as outras janelas quando de repente os cubos começam a se mover e ela quase cai, mas ela é apanhada por Quentin. Só que o cara aproveita da situação para se vingar. Como ele não gosta muito da doutora, ele deixa ela cair e fala para os outros que foi um acidente. Depois do que aconteceu, eles ficaram muito exaustos e resolvem dormir um pouco. Quentin pega a garota e leva para uma outra sala, deixando os outros para trás. Ele tenta convencê-la que eles dois juntos seria muito mais forte e saía dali mais rápido. Mas ele passa dos limites e começa a abusar da garota. Imediatamente o Wirt chega e eles começam a brigar. Ele pega o cara, joga numa outra sala sem ao menos saber se tinha armadilha ou não. Com isso também todos percebem que foi ele que matou a doutora e não que ela caiu. Mas ao entrar na outra sala as coisas ficam ainda muito mais sinistras, porque eles percebem que o corpo do cara que foi queimado com ácido. E com isso eles concluem que andou o tempo todo em círculo e não adiantou de nada fazer os planos e tudo mais. Mas depois ao abrir a porta eles veem que eles estão na borda, coisa que não aparecia antes. Ou seja, não foi eles que andaram em círculo, mas a sala que se moveu. Com isso a garota tem que reinterpretar as coordenadas e para isso ela olha todas as coordenadas que tem das salas ao lado.
E ela vê que a sala vai dar 2 voltas e voltar à posição inicial novamente. Mas eles ainda não sabem como resolver o problema das armadilhas. Até ela ver que não era números primo, mas sim uma potência de números primo. E são números extremamente grandes que não dá para calcular mentalmente. Para isso ela precisaria de um computador. De qualquer forma deu na mesma, pois seria impossível sair dali desse jeito. Mas uma coisa que eles pensavam que até o momento só estava atrapalhando é a chave da solução. Kazan consegue fazer cálculos complexos mentalmente. Ou seja, contas que para um ser humano normal seriam impossíveis de resolver, ele resolve em poucos segundos. E agora fica muito mais prático, eles só precisam seguir 7 salas para chegar à saída do cubo. Rogue aproveita o momento para fazer o seguinte: como Quentin não é de confiança, ele prende a sua cabeça em uma das portas, passando de sala a sala até que acontece mais um problema. Kazan não consegue passar em uma porta e as salas acabam se movendo e ele fica perdido. Mas como ele sempre fica fazendo barulho, eles conseguem achar e traz ele novamente. Afinal, ele é essencial para sair dali. A garota percebe que eles já estão chegando na sala ponte e eles têm que ir o mais rápido possível antes que o cubo comece a se movimentar. Eles chegam até a última sala e estão prontos para sair. Porém, o Roth desiste, pois ele diz que não quer mais conviver com o resto da humanidade, pois eles são muito estúpidos, ou seja, ele desistiu de viver. Já a garota não pensa assim, e quando ela está pronta para sair, o Quentin chega e atravessa o peito dela com uma das maçanetas, e depois ele faz a mesma coisa com o Roth. O Kazan sai, e Quentin tenta fazer o mesmo, mas Roth segura sua perna, impedindo que ele vá. Nisso a sala começa a se mover e ele é cortado ao meio. Dessa forma, o único sobrevivente do cubo seria a pessoa mais improvável. Pessoal, esse é o filme Cubo de 1997, então peço que você dê um like, curta o nosso canal e até a próxima. Falou, fui!